Ela era temida no submundo do crime, conhecida por liderar uma quadrilha violenta em São Paulo. Suedna Barbosa Carneiro, a mainha do crime, foi capturada em uma operação policial de relevância aqui na capital. Mas como essa mulher se tornou uma peça-chave no crime organizado? E o que sua prisão representa para a segurança pública? Mas antes de falarmos sobre o caso, se você gosta de conteúdo investigativo, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e considere se tornar membro para acessar conteúdos exclusivos. Pois bem, hoje no Casos de Polícia, nosso assunto é a mainha do crime. Depois de meses de investigação, a polícia finalmente chegou a Suedna Barbosa Carneiro. O que levou os investigadores até ela? Quais foram os desafios dessa operação? O caso mainha do crime, ele chama atenção no primeiro momento por se tratar, da protagonista desse caso ser uma mulher. Então, no mês das mulheres, a gente vê aí uma prisão recente de uma mulher que não é comum, uma mulher ser protagonista em uma organização criminosa. Esse tipo de célula criminosa existe em toda a comunidade. Independente do tamanho da comunidade, ela não tem uma, ela tem várias, que é justamente para você não ter aquele problema de, como a gente diz, a informação, a investigação, a gente leva ao quê? A um bunker, a gente chama isso aí de bunker. Estouramos um bunker do crime organizado. Isso aí toda hora vai ter, porque eles nunca vão deixar tudo no mesmo lugar. Senão cai a casa, o cara até recuperar tudo aquilo. Então por que é crime organizado? É porque os caras realmente eles pensam em tudo. A quadrilha era estruturada e eficiente, e Mainha fornecia todos os itens necessários para os assaltos realizados em São Paulo, além de ter elaborado até mesmo uma tabela para pagamento na aquisição de celulares roubados. Esse tipo de célula da Mainha, como é que funciona? Ela realmente é uma pessoa que já tinha um certo prestígio na comunidade, no crime, já com contato com o crime organizado, ao partido, dependendo do que for a região que é o partido em si. Hoje nós temos em São Paulo um partido que realmente ele quase domina 90 e poucos por cento de tudo, do crime. Então, essa pessoa ela é requisitada, até porque o pessoal chama de responsa, Ela é muito responsa, ela é muito certa nas coisas que faz, ela é muito coerente. Tem até uma parte certa administrativa que a gente infelizmente tem que falar que existe essa administração, como foi pego lá. Você viu que tem um caderno. Óbvio que eles não vão colocar no computador porque é uma coisa mais difícil de você sumir com isso numa operação, Mas o caderno, tudo escrito direitinho, até mesmo patrimoniado. Para quem não sabe o que é patrimoniado, a gente diz patrimoniado, ela tem todos e quaisquer itens que ela tem já discriminados. Por quê? Isso quando vem um vagabundo que quer fazer um roubo a um caixa eletrônico. Mainha, a senhora tem explosivo? Tem explosivo. Tem espoleta? Tem espoleta. Tem cordel detonante? Tem o cordel detonante. Então eu preciso disso aí porque nós vamos explodir um caixa. Beleza. Então eu tenho. Só que do que vier, acordado vem tanto pro partido e tanto é para, o produto que você vai levar custa tanto, tal. É assim que funciona. Mas o que eu falo para você estar no meio daquele cenário, você tem que estar sendo confundido com o cenário, você tem que estar no cenário. Então, quanto mais o cara usar da atribuição de poder estar
fazendo parte do cenário, que ele vai ser muito menos identificado, é o que eles têm feito. É o que eu estou falando. Hoje o crime, ele não vai ao Deus. Antigamente o cara ia todo mulambo, o cano quase que aparecendo, chegava lá, isso é um assalto. Não. Hoje o cara vai, numa dessa ele pega, que nem filme. O cara não vai lá, não pega um papelzinho, não vai no banco e entrega o papelzinho no banco e fala, isso é um assalto, tá vendo aquele cara ali, me dá o dinheiro, você sabe aquelas coisas de filme? Então, quer dizer, o cara tem que estar preparado. Então a gente vê que quando o cara quer fazer um furto à residência, o cara não vai na casa da vítima do jeito que ele é, para a moto lá na frente, ele olha para casa, não. Hoje o crime organizado manda um cara vestido como o cara da Eletropaulo, ou um cara que vai fazer a contagem do relógio de luz. O cara vai subir um poste com uma escada com um carro normal, carrinho se marcar logotipado, põe a escada no poste, aí ele finge que tá lá, ele consegue olhar para dentro da casa. E aí você fala, por quê? O cara tem que se moldar e quanto menos ele ser visto, ele será lembrado. Então, grandes receptadores, eles já têm, de fato, uma tabela de preço. Então, é porque os objetos que são comuns de serem subtraídos, né, nesses crimes contra o patrimônio, no primeiro momento é o celular. Né? A maioria está na rua, falando no telefone, andando de bicicleta ou com fone de ouvido, e o ladrão vai lá e mediante violência e grave ameaça, subtrai. Então, é o relógio, é o celular, é a bolsa de grife que chama a atenção do ladrão. Então, tudo isso aí, dentro da organização criminosa, já é tabelado. Então, por exemplo, um iPhone 15, que vale hoje, um exemplo, R$8.000, o crime vai pagar 1.000, vai pagar 2.000, ele já tem já, né? Então, o ladrão, ele não se interessa por qualquer objeto. Ele vai querer um relógio que ele sabe que tem o seu valor. Ele quer um telefone que tem um alto valor. Infelizmente, isso acontece. Estou saindo agora. Mas e se você não chegar em casa? Você tem um dispositivo hoje que você manda a localização e fala, me segue que você vai saber onde eu estou indo. Você entendeu? Aí você pode esconder o telefone no corpo e tal. Te roubaram? Eu não tenho celular. Eu levo um celular velho no bolso, entrego o celular velho. Me dá a senha. Tua senha. Mas eu não tenho, cara. Eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou ter? O meu Pix tá aí, ó. Põe um Pix qualquer um. Me dá a senha. Tua senha, leva o que você quiser. O teu telefone verdadeiro, não sei, o cara vai te revistar. Aí é outra coisa. Né? Você chegar nessa situação, mas aquele ali, nessa molecada de bicicleta, você vê muito paulista, nessas áreas que mais gente tem, essa Praça da República, essas áreas que com mais gente para a área comercial e tudo mais, você percebe que tá ali o cara sentado tomando um café, aqui assim, ó, daqui a pouco sumiu, cadê o telefone do cara? Passou um cara de bicicleta e levou. Então, o ser humano, ele acredita que a obrigação do Estado era dar essa segurança para eles, que isso não acontecesse. Mas aquele cara que está de bicicleta, às vezes ele está exatamente o que você falou. Ele está com um bag escrito X nas costas, que é aquele aplicativo que entrega comida. Você vai parar quantos? E você vai parar muito trabalhador. E meter um revólver na cara do trabalhador. Peraí, que é chato. E, infelizmente, isso é o que às vezes desconecta a população da polícia. E aí a gente chega num imóvel onde é encontrado diversos objetos na casa dela. Bolsas de grife, relógios, joias, aquelas bags que são utilizadas pelos motoboys para fazer entrega de aplicativo, como por exemplo o iFood, né? Foram localizadas várias bags, armas, capacetes, enfim, diversos objetos.
Recentemente, 2 crimes que abalaram a capital estão sendo ligados às ações da quadrilha de Suedna: o assassinato do ciclista Vitor Medrado e do delegado Josenildo Bellarmino. Quais seriam os indícios da polícia para acreditar que os assaltantes de Mainha estariam por trás desses casos? A gente vê aí uma prisão recente de uma mulher que não é comum uma mulher, ser protagonista em uma organização criminosa. Então a gente vê aí uma mulher, que é a Suedna Barbosa Carneiro, o nome dela, conhecida como a Mainha do Crime, sendo detida em meio a uma investigação que na realidade não iniciou para apurar a sua conduta, Então, para a gente entender como que a gente chega na Mainha do Crime, a gente tem que ir um pouquinho para trás e pelo que a gente tem aqui de elementos, a gente percebe que a investigação ela foi iniciada num primeiro momento pelo 11º DP. Então, num primeiro momento, a investigação ela começa para apurar o latrocínio que vitimizou o delegado de polícia, Dr. Josenildo Bellarmino de Moura Júnior. Então, essa investigação ela teve cooperação técnica com o DEIC e com o Cerco, com essas 2 equipes de investigação. Então, através dessa força-tarefa, foi instaurado uma operação para apurar a autoria desse delegado morto. E dentro dessa investigação, foram expedidos vários mandados de busca e apreensão e também 3 mandados de prisão. E num dos cumprimentos desses mandados de busca e apreensão, se chega à residência da Suedna, a Mainha do Crime. Segundo a autoridade policial que investiga, esse caso, o delegado de polícia Marcel Druziani, a arma encontrada na casa da Suedna, da Mainha do Crime, foi a mesma arma utilizada na morte do delegado. E essa é a primeira observação que eu faço aqui. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, enquanto autoridade policial, enquanto polícia judiciária, porque com base numa busca e apreensão, você não pode afirmar com assertividade de que aquele objeto, de que aquela arma foi a mesma arma utilizada no crime contra o delegado. Essa é a primeira observação. Então, qual que é o critério que o delegado de polícia afirma com precisão? A gente tem certeza que essa aqui é a arma usada no crime contra o delegado. Eu discordo porque é um 38. Então, assim, um revólver qualquer ladrão hoje tem, Qualquer pessoa que é envolvida com o crime tem. Então, qual que é o critério utilizado para essa afirmação? Não foi feito balística ainda, então acho que as primeiras declarações da autoridade policial, elas têm que ser feitas com reservas. Então, enquanto não houver balística confirmando de que essa arma foi utilizada no crime contra o delegado, essa afirmação ela não pode ser feita. Essa é a minha primeira observação. Além disso, também, o que também me chama a atenção nesse caso, é que a Mainha do Crime também foi acusada de ter participado, da morte do ciclista do Vitor Medrado, Então a gente tem aí a comunidade do ciclismo toda revoltada, porque de fato tem as filmagens aí, que demonstram que ele estava ali de bicicleta, ele parou em certo momento com a sua bicicleta ali no entorno do Parque do Povo, quando chegam esses indivíduos de moto e cometem esse bárbaro latrocínio. E mais uma vez, assim, eu faço uma ressalva. Qual que foi o critério utilizado para chegar à conclusão de que a Suedna participou diretamente dessas mortes? E veja bem, aqui eu não estou dizendo que ela é inocente dessas mortes. E também não estou dizendo que ela é inocente como um todo.
De fato, aqui a gente tem uma mulher que é uma verdadeira empresária do crime. No caso desses homicídios e desses casos aí, como a gente, na época do rouba-banco, a gente via muita imagem de rouba-banco para a gente poder saber quem era quem na cena, o que realmente aconteceu, se realmente poderia ser isso, são coisas que eles estão analisando, principalmente pelas imagens lá que você vê o cara chegar, tal, a bicicleta cai, o cara vai lá, pega. Tal. Às vezes, numa cena como essa, falta algum detalhe. E como a gente diz, né, como alguns filmes imitaram palavras de certos policiais, os pequenos detalhes numa investigação são tudo. Às vezes você não repara que o tênis do cara tinha uma faixa vermelha no finalzinho do tal e aquilo é o que diferenciou o dia que você pegou o cara e você achou o mesmo tênis. E aquele tênis coloca o cara no crime. A calça do cara tinha um rasguinho, tinha um bolso que a carteira do cara parecia a ponta da cadeira porque a calça estava rasgada. Eu fui lá, achei a calça rasgada. São coisas periciais, são provas, né, que você consegue juntar. Isso é importante. Então, quer dizer, a gente opinar a gente diz, prisão, investigação e cana dos outros é muito complicado. A gente pode, às vezes, duvidar de certas coisas, como a gente já viu pessoas que não são da polícia, pessoas que não são conhecedores de causa, ficarem opinando. Eu sou um dos caras que mais falo sobre esses apresentadores de televisão, sensacionalistas, que começam a falar aquilo que tá ali ao vivo. Não que ele já pegou, ele analisou, ele, sabe, vê qual é o contexto, vê o que aconteceu. Não, ele começa a dar opinião daquilo que ele nem sabe. Essa pseudo-impunidade, né, do cara chegar, que eu analisei as imagens, ou o cara que fez isso, principalmente com o ciclista lá, ou ele é um dos bandidos com mais sangue frio do que eu vi, ou houve um disparo de arma que possa ter sido acidental. Eu já não acredito, porque existe uma outra informação dessa mesma dupla fazendo uma mesma coisa em outras situações, chegando, atirando e levando. Se for isso na verdade hoje não é nem mais um criminoso, isso é um cara doente. Você vem aí num sadismo, num serial killer, num cara sem escrúpulo nenhum para medir a consequência do que é uma vida. Aí quem está errando também quem está errando é a parte desde lá, né? A parte social, desde lá de trás, que é uma coisa que, enfim, agora não vem muito a gente, mas é uma coisa social. Porque um cara, para chegar num nível de psicopatia, de descer de uma moto e dar um tiro num cara, matar, ainda ir lá buscar o telefone, que ele não mata, tipo, eu dei um disparo, matei o cara sem querer, vamos embora. Não. Você percebe que o cara cai, ele vai lá, ele pega o objetivo dele, ele não deixa o objetivo. Isso aí a gente fala, esse cara, ele é um guerreiro do crime, porque ele foi para a missão que ele é e ele cumpriu a missão. O papel de Mainha do crime como facilitadora do assalto no caso Vitor Medrado foi finalmente esclarecido após a prisão de Eric Benedito Veríssimo, de 21 anos, no dia 8 de março. Ele foi detido em flagrante enquanto cometia um roubo, e sua captura levou a polícia até Jefferson de Souza Jesus, de 27 anos, conhecido como Gordo de Paraisópolis, que foi detido no dia 19 de março. Segundo as investigações da Polícia Civil, os dois foram responsáveis pelo assassinato do ciclista. Jefferson confessou o crime e revelou que Eric foi seu comparsa na ação. No momento do latrocínio, Jefferson pilotava a moto, enquanto Eric atirou em Medrado e roubou seu celular. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, explicou o papel de Suedna Barbosa Carneiro, conhecida como Mainha do crime, no esquema criminoso. Ela financiava assaltos alugando armas, motocicletas e outros equipamentos para criminosos que não tinham recursos para planejar os roubos por conta própria.
A prisão de Suedna pode representar um golpe significativo contra o crime organizado. Mas será que as provas reunidas são suficientes para mantê-la na cadeia? Quais penas ela pode enfrentar? Então, em relação às condutas pelas quais ela pode ser acusada, a gente tem que fazer algumas reservas. Num primeiro momento, se a gente não considerar o homicídio do delegado e a gente não considerar esses roubos que foram praticados diretamente contra a pessoa, contra o patrimônio, a gente tem aqui, no mínimo, a aplicação da Lei 12.850, que é a organização criminosa, que é uma pena aí de 3 a 8 anos no mínimo, além da receptação qualificada. Porque esses objetos que foram apreendidos na residência da Suedna, eles são ilícitos. Então, bolsas, relógios, dezenas de aparelhos de celulares, isso tudo comprovadamente, pelo que foi apresentado pela autoridade policial que está investigando, já é comprovado que é objeto ilícito. Se é de origem ilícita, a gente já tem aí a materialidade do crime de receptação. Então, de 3 a 8 na receptação, mais 3 a 8 na Lei 12.850. Se ela for denunciada também por participar, mesmo que indiretamente, da morte do delegado, a gente já tem aí um homicídio triplamente qualificado aí, penas que podem chegar a 30 anos, só nesse homicídio. Fora esses roubos, por exemplo, latrocínio do Vítor Meodrado. De fato, Suedna está com uma situação bem delicada. Com a queda da mainha do crime, a quadrilha dela foi desmantelada? Ou a prisão de um líder não significa o fim da estrutura criminosa? Com Suedna à disposição da justiça, as autoridades poderão chegar a mais nomes envolvidos no crime? É que nem uma empresa. O CEO é demitido, já logo de cara tem alguém que já estava, o pessoal já sabe, já tem o currículo do cara. Então, uma mainha dessa caiu, amanhã já tem outro. E como eu te falei, caiu a célula da mainha, eles têm outras células. Infelizmente é uma realidade. O pessoal não conhece outras células, ou pelo menos naquele momento, naquele espaço curto de tempo, aquela região vai ficar sem um bunkerzinho e sem a quem recorrer para fazer o roubo e buscar os objetos, arma, até dinheiro às vezes, né? Preciso pagar um vigilante lá que vai me dar, mas ele quer um dinheiro, quer me dar uma informação. Os caras pegam o dinheiro, vai lá dar para o informante e compram o informante. Então, às vezes, é muito perigoso. Eu não posso generalizar, mas a gente já tem muito segurança de rua, que às vezes, infelizmente, que não é uma coisa legalizada, né? Aquele que toma continha ali, fica ali, vem de moto, vem de bicicleta, tal, que nunca ninguém sabe quem é. Aí o cara vai lá todo mês, pega 100 numa casa, 100 da outra, 200. Então isso é meio desconfiável. Esse é o tipo do cara que pode se vender, sim. Ou se não se vender, pode ser ameaçado. Porque se existe o cara, e a gente já viu isso muito acontecer, o vagabundo segue, às vezes, o segurança. Aí vai saber onde o segurança mora. Aí vai ameaçar o segurança. Se você não fizer isso, nós vamos te catar, vamos catar a tua família. Infelizmente, existe toda essa. Agora, contrato, todos esses furtos, roubos e tal de celular ou de outras coisas a qual ela vai participar da res, né, furtiva de roubo que vai ter, né, aquele lucro que vai dar, aquilo ali tudo às vezes é combinado, porque o cara não pode mentir. O vagabundo não pode mentir para a pessoa, a gente foi roubar, não deu certo, até aí não deu certo, beleza. Mas se deu certo e ele fala que não deu, entrega as coisas de volta e amanhã fica sabendo, penalizado pela lei do crime organizado. Eu acredito que pode fragilizar aquela organização criminosa, porque a gente está falando de uma liderança. A gente está falando de uma mulher que era protagonista dessa organização criminosa. Ela, de fato, era a financiadora, a grande arquiteta daqueles crimes. Então, assim, desestabiliza, mas ninguém é insubstituível.
pode ter certeza que nesse momento que ele está sob custódia cautelar do Estado, que ela está presa, já tem alguém no seu posto fornecendo armas, fornecendo bags, fornecendo moto, fornecendo, enfim, os objetos necessários para a prática desse delito. Então, apesar de uma certa forma, isso fragilizar um pouco a organização criminosa, isso não interrompe os atos criminosos. O crime, ele é inerente ao ser humano, à sociedade. Desde o início da humanidade, ele faz parte da natureza humana, sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Então, mesmo com a prisão de Mainha do crime, o crime vai continuar. Mesmo estando por trás de diversos roubos, assassinatos, receptação e porte e comercialização de armas, Mainha pode responder como se tivesse, de fato, apertado o gatilho? Na verdade, o fato da participação de menor importância, ela é uma causa de diminuição de pena. Então, a lei, ela já traz, né, a nossa legislação já prevê essa figura da participação de menor importância. Então, uma coisa é quem mandou, outra coisa é quem executou o crime. Então, e dentro dessa dinâmica do crime praticado, qual foi a sua participação? Se a participação foi de menor importância, pode ser uma causa de diminuição. Agora, tem que ver como que o Ministério Público vai receber isso, como que ele vai denunciar isso e se de fato essa denúncia será recebida, porque há muitos julgados que entendem que o fato de você mandar, ele não caracteriza participação de menor importância, ao contrário, você responde na mesma medida de culpabilidade do executor. A prisão de Suedna representa o fim de uma era ou apenas uma peça a menos no jogo do crime organizado? A polícia conseguiu desmontar toda a estrutura ou ainda existem peças soltas? Na verdade, é o que a gente fala. Eu não vou falar que a gente está enxugando gelo, mas é a mesma coisa que a gente diz de... É difícil você achar um exemplo, mas se você não botar combustível no teu carro, você não anda. Eu tenho que ali abastecer. O crime vai estar toda hora aí. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia, né? Como diz a música. Então o que acontece é, desde os primórdios, já existe o cara que roubava, que furtava, e isso não é de agora. Só que você tinha o quê? Você tinha as guardas, né? Os guardas, que combatiam. E hoje você tem isso até hoje. Você vai ter sempre os bons e os maus. Isso aí é da lei do ser humano e da lei da nossa vida. Isso vai acontecer sempre. O que a gente tem que saber é o quê? É que o crime vai estar sempre aí, a polícia vai estar sempre aí, sempre um combatendo o outro. Às vezes a polícia vai estar melhor e o crime vai estar menor. De vez em quando o crime vai estar sobressaindo e a polícia vai estar ali. Isso é uma questão de política também. Infelizmente é uma questão de política. Mas em matéria de célula ou tal, né? Isso aí tem tudo quanto é lugar, vai ter, não vai acabar, porque infelizmente as comunidades estão grandes, o pessoal tem medo de denunciar, e se tivessem mais denúncias e fizessem um trabalho de denúncia, certo? Como existe nos Estados Unidos, o cara vai lá e denuncia, mas ele vai mudar de estado lá para o outro lado do país, com casa tal, e um salário. O governo, esse é um bom investimento. O cara denunciou, derrubou uma quadrilha gigantesca. Ele é o informante, que hoje dificilmente você encontra informante. Bom, isso é difícil. Porque se tiver e alguém descobrir, os caras têm medo e os caras morrem, os caras matam. Mas se você tivesse um cara, tivesse esse respaldo, né? Pô, seria... Mas enfim, esse tipo de lei ninguém faz mais. Sabe?